Se você se deleita com mistérios antigos, encontrou o canal do YouTube perfeito. Agora que nos descobriu, convidamos você a permanecer e explorar ainda mais inscrevendo-se conosco. Aqui, embarcamos em incríveis jornadas ao redor do mundo, revelando os mais extraordinários artefatos antigos e descobertas arqueológicas já desenterradas. Pode considerar este vídeo como prova. Se inscreva e vamos nessa juntos. Arqueólogos subaquáticos da Universidade de Zadar fizeram uma descoberta notável na Croácia. Eles acreditam ter encontrado os vestígios de uma estrada com 7.000 anos de idade, submersa a uma profundidade de cerca de 4,5 metros. A estrada descoberta no sítio arqueológico de Soline uma vez conectou uma antiga massa de terra artificial à ilha croata de Korčula. Este local era um assentamento neolítico pertencente à cultura Hvar e pode estar ligado a outro assentamento encontrado nesta área no ano de 2021. A estrada, feita de lajes de pedra, mede cerca de 3,5 metros de largura e foi encontrada sob camadas de lama marinha. A Universidade de Zadar divulgou imagens mostrando a passagem subaquática bem preservada. Além disso, fragmentos de mós, lâminas de sílex e machados de pedra foram descobertos no local. Essas descobertas lançam luz sobre os enigmáticos povos de Hvar, que habitavam a área do Mar Adriático Nordeste há 7.000 anos. A descoberta fornece valiosos insights sobre a antiga cultura marítima e sua conexão com o passado pré-histórico da região. Com base nas evidências que vieram à luz nos últimos anos, parece que este poderia ter sido um local significativo para a cultura de Hvar. Portanto, escavações e explorações continuarão. Em maio de 2023, arqueólogos do Museu de História Local de Borzywski fizeram uma descoberta intrigante na caverna Verteba, localizada na província de Ternopil, na Ucrânia. Esta caverna, que abrange cerca de 8 quilômetros de passagens, serviu como um santuário para a cultura Cucuteni Tripilha. De 5.500 a 2.750 a.C., essa cultura emergiu durante o período Neolítico-Calcolítico no leste da Europa, abrangendo desde as montanhas Cárpatos até as regiões de Dnistro e de Dniepr. Estendia-se pelo atual território da Moldávia, oeste da Ucrânia e nordeste da Romênia. Um aspecto intrigante desta cultura é a demolição ou queima regular dos assentamentos, com cada local habitacional tendo uma vida útil de aproximadamente 60 a 80 anos. Os estudiosos debatem as razões por trás dessas queimadas, já que alguns assentamentos foram reconstruídos várias vezes em níveis pré-existentes. Embora pouco se saiba sobre as práticas religiosas da cultura Cucuteni, a escavação na caverna Verteba lançou alguma luz. Os arqueólogos descobriram um grande jarro de armazenamento de argila contendo um material orgânico branco não identificado. Adjacente ao jarro, um pequeno nicho na parede da caverna revelou um tesouro ritual consistindo de 5 figurinhas de argila, frequentemente referidas como deusas. No entanto, isso é apenas uma denominação, pois sabemos tão pouco sobre esta cultura que não temos ideia do que as figurinhas deveriam representar. Em maio de 2023, pegadas fossilizadas de 300.000 anos, as mais antigas já encontradas na Alemanha, foram descobertas na mina a céu aberto de lignito de Schöningen. Essas pegadas pertencentes ao Homo heidelbergensis foram encontradas juntamente com rastros de elefantes paleolíticos. O local era uma margem de lago na era paleolítica, lar de vários mamíferos, répteis, aves, peixes e organismos microscópicos. As pegadas indicam que o Homo heidelbergensis vivia perto das águas rasas de lagos e rios e dependia de recursos sazonais como plantas, frutas e cogumelos. Os rastros fornecem insights sobre a vida em família, composição social e interações com manadas de elefantes e mamíferos menores. A escavação também revelou rastros de elefantes de 53 centímetros e a primeira pegada de rinoceronte pleistoceno encontrada na Europa. O Homo heidelbergensis aproveitou os recursos abundantes de plantas e animais, como evidenciado pelas ferramentas de pedra, armas de madeira e ossos de animais abatidos. Notavelmente,
os arqueólogos descobriram o esqueleto bem preservado de uma fêmea de elefante da floresta de Presas Retas, sugerindo que os hominídeos aproveitavam as mortes naturais. A presença de ossos e artefatos de pedra usados para o abate suporta ainda mais a ideia de serem habilidosos na arte. O local oferece um vislumbre do comportamento e adaptações do Homo heidelbergensis em seu ambiente natural. Arqueólogos na Ilha Grande Canária, na Espanha, fizeram uma descoberta desconcertante que os deixou perplexos e determinados a desvendar seu mistério. Em uma caverna à beira de um penhasco no local de Caleta de Arriba, desenterraram os restos de 6 jovens homens, seus esqueletos dispostos de bruços, com as mãos atadas e cobertos por pedras. Este achado arrepiante aponta para uma morte violenta ocorrida séculos atrás, possivelmente anterior à conquista espanhola do arquipélago no século XV. Verônica Alberto, chefe da escavação, explicou que essa prática de sepultamento denota uma violência simbólica intensa, pois os corpos foram forçadamente colocados na superfície rochosa e então pesados com pedras. No entanto, estabelecer o período exato é desafiador sem objetos acompanhantes para esclarecer este enigma. Cientistas estão ansiosamente aguardando os resultados dos testes de datação por radiocarbono realizados nos ossos. A ausência de mulheres ou crianças neste local de sepultamento levanta questões intrigantes sobre as dinâmicas sociais e práticas culturais do passado. Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Bristol, na Inglaterra, propôs uma fascinante nova teoria a respeito das enigmáticas esferas de pedra encontradas em antigos assentamentos em toda a região do Egeu e do Mediterrâneo. Eles sugerem que essas esferas poderiam potencialmente ser peças de um dos primeiros jogos de tabuleiro já descobertos. As esferas com idades entre 4.500 e 3.600 anos e menores que bolas de golfe foram encontradas em várias cores e feitas de diferentes materiais. Os pesquisadores realizaram uma análise abrangente de aproximadamente 700 pedras da cidade da Idade do Bronze de Akrotiri, na ilha de Santorini. Eles identificaram 2 grandes aglomerados de pedras, indicando que provavelmente foram usadas como contadores para um jogo de tabuleiro. Lajes de pedra com marcas de corte superficiais também foram descobertas, sugerindo que as esferas poderiam ter sido colocadas sobre ou ao redor delas. Os pesquisadores planejam investigar ainda mais as marcas de corte nas lajes e explorar a potencial associação entre as esferas e as lajes. Eles também pretendem empregar técnicas de inteligência artificial para obter insights sobre o próprio jogo. Se confirmadas, essas esferas de pedra representariam um dos primeiros exemplos de peças de jogo de tabuleiro, juntando-se a exemplos semelhantes do Levante e do Egito. Os petróglifos do rio Red Bird constituem uma coleção notável de antigas esculturas em rocha encontradas ao longo das margens do rio Red Bird, no sudeste de Kentucky, nos Estados Unidos. Estes petróglifos, estimados em milhares de anos, oferecem um vislumbre da rica herança cultural das tribos indígenas americanas que outrora habitavam a região. As esculturas retratam uma diversidade de símbolos e figuras, incluindo formas geométricas, animais, formas humanas e padrões intrincados. Estes enigmáticos símbolos possuem grande significado, representando as crenças, histórias e a vida cotidiana das pessoas indígenas que os criaram. Embora os exatos significados e propósitos por trás destes petróglifos ainda estejam sendo decifrados, eles fornecem valiosos insights sobre a expressão artística, espiritualidade e tradições culturais dos antigos habitantes desta área. A preservação e o estudo dos petróglifos do rio Red Bird são cruciais para o entendimento da história, herança e identidade cultural das comunidades indígenas americanas em Kentucky, e contribuem para uma compreensão mais ampla do desenvolvimento das civilizações humanas nas Américas. Explorar estas antigas esculturas oferece uma profunda conexão com o passado e fomenta a apreciação pela engenhosidade e criatividade de nossos antepassados. Em outubro de 2019, foi um grande dia para a Autoridade de Antiguidades de Israel, quando anunciou a descoberta de uma antiga igreja perto de Jerusalém.
lançando luz sobre um importante local de peregrinação dos primeiros séculos do cristianismo. A igreja de 1500 anos, construída no estilo basílica, apresenta mosaicos elaborados retratando frutas, aves e árvores, bem como vibrantes afrescos adornando as paredes. Ela serviu como destino para peregrinos durante o período florescente do cristianismo no Império Bizantino. A igreja foi construída sobre uma cripta subterrânea intacta, conectada à igreja principal por escadarias gêmeas, indicando sua popularidade como local de peregrinação. Pessoas de lugares distantes empreendiam árduas jornadas para visitar e vivenciar a fé na qual acreditavam profundamente. Embora a identidade do indivíduo enterrado na cripta permaneça desconhecida, inscrições e a opulência da estrutura sugerem que a pessoa tinha grande importância. A construção da igreja começou sob o imperador Justiniano no século VI e posteriormente incluiu uma capela lateral. A escavação também revelou uma coleção notável de janelas e lâmpadas bizantinas, tornando-a a maior do gênero encontrada em um único local em Israel. Um detectorista de metais chamado Mark Presland fez uma empolgante descoberta no terreno da antiga casa do apresentador de televisão britânico Paul Hollywood, em Kent, na Inglaterra. O anel de 400 anos, estimado em até 30 mil libras, foi encontrado em março de 2022 e agora foi oficialmente declarado tesouro por um legista. O anel de ouro adornado com um motivo de grifo atendeu os rigorosos critérios de classificação de tesouro devido ao seu conteúdo de metal precioso e idade. Na Grã-Bretanha, um arqueólogo deve ser notificado quando um potencial tesouro é encontrado e um inquérito determina sua classificação. Presland, explorando a propriedade com permissão, descobriu o anel enterrado no solo arado. Ele especula que pode ter sido perdido ao invés de tirado à força, possivelmente escorregando do dedo de alguém séculos atrás. Um museu local demonstrou interesse em adquirir o anel, e se uma compra for realizada, o descobridor e o proprietário do terreno compartilharão igualmente os lucros. Para Presland, seu amor pela detecção de metais é impulsionado por uma paixão por descobrir e preservar artefatos, e ele espera que o anel eventualmente seja exposto ao público, permitindo que as pessoas apreciem seu significado histórico. Classificar o tanque de Gibeão como uma descoberta arqueológica é controverso, pois arqueólogos e historiadores não conseguem concordar se o tanque foi descoberta ou não. Gibeão era uma cidade cananeia fundada ao norte de Jerusalém mais de 5.000 anos atrás, e é referenciada várias vezes na Bíblia hebraica. O tanque de Gibeão também é diretamente referenciado na Bíblia, especialmente no segundo livro de Samuel. Há evidências que sugerem que o local do tanque está agora na aldeia de El-Gib, que está nos territórios palestinos da Cisjordânia. Pesquisas arqueológicas realizadas no final da década de 50 e início da década de 60, lideradas por especialistas da Universidade da Pensilvânia, foram consideradas como tendo solucionado o mistério de uma vez por todas quando um tanque foi descoberto em 1956. O professor Pritchard, que estava encarregado da escavação, afirmou definitivamente que havia encontrado o tanque de Gibeão e o saudou como uma das mais notáveis conquistas de engenharia do mundo antigo. O tanque que Pritchard encontrou foi escavado a 26,5 metros através do calcário até atingir o lençol freático, com uma escada em espiral adicionada às paredes para que as pessoas pudessem alcançar o fundo. A grande questão é se o tanque de Pritchard é realmente o tanque de Gibeão, e é uma questão que não podemos responder. Os dólmenes do granito de Lanken são uma fascinante coleção de túmulos localizados, apropriadamente, no município do Granito de Lanken, na pitoresca ilha de Rügen, na Alemanha. Esses dólmenes, que remontam ao período neolítico de cerca de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, oferecem um vislumbre notável do passado antigo. Construídos pela cultura do copo de funil, esses dólmenes consistem em grandes lajes de pedra eretas que formam estruturas semelhantes a câmaras, cobertas com enormes pedras de cobertura. Os dólmenes serviam como locais de sepultamento, potencialmente para indivíduos de alta posição social, ou como sepulturas comunitárias para a comunidade. O que distingue os dólmenes do granito de Lanken é a excepcional preservação.
Apesar da passagem de vários milênios, essas estruturas megalíticas persistiram, permitindo que arqueólogos e visitantes apreciem seu esplendor original. Os dólmenes também testemunham as impressionantes habilidades arquitetônicas da cultura do copo de funil, que conseguiu transportar e dispor as pedras maciças com precisão. Hoje, os dólmenes do granito de Lanken atraem turistas, entusiastas da história e pesquisadores de todo o mundo. Os visitantes podem explorar esses túmulos antigos, maravilhar-se com suas imponentes estruturas de pedra e contemplar as vidas e rituais das pessoas que os construíram. O Colosso de Rhodes era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e uma das maiores proezas de escultura que a espécie humana já realizou. O fato de ele não estar mais de pé hoje é uma tragédia. Registros históricos nos dizem que o Colosso era uma representação de Hélios, o deus do sol grego, e ficava na cidade de Rhodes, na ilha grega de mesmo nome. O local preciso do Colosso é objeto de acirrado debate entre os historiadores e permanece desconhecido. A escultura foi projetada e construída por Caris de Lindos no ano de 280 a.C., como celebração de Rhodes ter derrotado com sucesso os exércitos de Demétrio Poliorcetes após um cerco de um ano. A suposta altura do Colosso era de 32 metros, o que o tornaria aproximadamente da mesma altura que a Estátua da Liberdade. Apenas 54 anos após ser construído, o Colosso desabou durante um terremoto. Partes dele sobreviveram, e algumas fontes dizem que Adriano o reconstruiu, mas outras fontes contestam essa sugestão. No ano de 653, as forças árabes controladas por Muáwia I tomaram Rhodes e destruíram o que restava da escultura. As pessoas ainda falam sobre construir uma nova até hoje. Caso você visitasse o Vale Frígio na Anatólia, na Turquia, encontraria profundas marcas de carruagens por toda a paisagem se estendendo por quilômetros. À primeira vista, não pareceria haver nada de estranho nisso, mas o problema é que essas marcas não podem ser de carruagens de maneira alguma. Elas estão esculpidas na rocha matriz e devem ter milhões de anos. Obviamente, isso antecede a invenção das carruagens. Também antecede a existência dos seres humanos. Então, o que teria causado essas marcas? Teria que ter sido algo pesado. No ponto mais profundo, os sulcos penetram no chão a uma profundidade de cerca de 90 centímetros. É difícil descartá-los como uma peculiaridade geológica, pois são tão uniformemente espaçados, o que sugere que foram feitos artificialmente. Diante de um enigma tão desconcertante, não é de se estranhar que algumas pessoas se perguntem se foram deixados por visitantes de outros planetas. A história da região indica que as primeiras estradas na Anatólia foram feitas pelos hititas há cerca de 3.600 anos. Mas esses sulcos são muito mais antigos. Mesmo que contrariássemos as evidências e considerássemos que eles possam ter sido feitos milhares de anos atrás, em vez de milhões, como foram esculpidos e com que finalidade? Infelizmente, não temos resposta para essa questão. Adire à nossa comunidade com uma inscrição no canal e ativando as notificações para se manter sempre a par de novos conteúdos. A sua presença é muito apreciada. Aguardamos com expectativa o nosso próximo encontro.